Esta informação que está aqui é uma confirmação daquilo que nós dissemos ontem. Sempre, quando duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito definido, aparece a oportunidade da liderança. Não tem jeito, isso é natural. A liderança é natural por quê? Por habilidades. Se as duas pessoas estão reunidas, os legados, por sermos espíritos imortais, com vivências diferenciadas, os nossos legados também, em um determinado momento, têm uma preponderância sobre os demais. E quando nós utilizamos esta característica, somos obrigados a demonstrá-la naturalmente, mesmo que nós nem percebamos. Mas somos identificados naquele momento quem tem a melhor habilidade. E quem tem a melhor habilidade, ao desempenhá-la, se torna um líder, porque passa a ser a referência. Por isso que todo ser humano é um. Aqui já foi falado que tem pessoas que dizem assim, mas eu não sou líder, eu não tenho. Pensemos sobre isso. Todos nós somos líderes. Depende apenas da oportunidade e das habilidades desenvolvidas. E nós precisamos desenvolver essas habilidades. E a vida nos dá essa oportunidade justamente para este fato. Por isso que a liderança é exercer influência sobre os outros. Mas para que isso aconteça, é necessário uma enorme doação pessoal. Ninguém é líder sem doação pessoal. É sacrifício para que possa, assim, realizar a atividade demonstrando aquilo pelos fatos que realiza. Quando lembramos de Francisco de Assis, a sua autoridade reconhecida e a sua liderança era natural, mas era um esforço que talvez para ele este esforço já não acontecia, porque já estava em si a característica da vivência das leis divinas. Por isso que Emmanuel nos diz que antes da espontaneidade, as ações foram precedidas de disciplina. Porque nós precisamos, de maneira disciplinada, realizar, para que aquilo se torne um hábito e venha a ser espontâneo. Se formos raciocinar com o nosso cérebro, no início da disciplina, nós vamos raciocinando, vamos fazendo, aquilo vai tornando um hábito, e quando menos esperamos, vai lá para o inconsciente, a gente faz de maneira natural. E o grande problema nosso hoje é porque os hábitos passados foram equivocados. Chegou ao nosso inconsciente de forma natural. Agora, descobrimos que fizemos as coisas erradas, aí temos que substituir. Ou seja, retirar, deletar aquilo que nós fizemos errado para substituir por algo novo que é bom. E aí nós lembramos de Jesus quando fala do vinho velho que está dentro de um odre e você coloca um vinho novo. Se você coloca o vinho novo no odre velho, azeda, vira vinagre. Para que o vinho novo ele realmente permaneça novo, o odre tem que ser limpo. Nós estamos cheios de vinho velhos. E tem algo novo que chega, que é a doutrina espírita, que é Jesus, para que nós possamos conhecê-lo hoje de forma mais fácil, e para que ele chegue até nós, é necessário que nós limpemos esse odre. Porque senão azeda, vira vinagre. São os problemas, as dificuldades, os desafios que nós temos. E a liderança com Jesus é algo novo, que exige de nós uma série de mudanças, como foi falado aqui, principalmente de comportamento. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser trabalhados e aplicados. Por isso que liderar é conquista. São caráteres que se escolhe e a partir daí se coloca em prática. Está correta essa afirmação? Alguém acha que ela é equivocada? Falta alguma coisa? Isto nos conduz ao slide seguinte, que se nós desejamos, como esse slide nos fala,
Ser líder com Jesus e ser líder com Jesus é escolher traços de caráter que precisam ser assemelhados e praticados e que a referência é Ele, Jesus, o modelo e guia. Já imaginamos o que é que acontece conosco? Os valores que nós temos amealhado ao longo das existências foram todos desvirtuados dos valores que Ele nos trouxe. Raros foram os valores que nós adquirimos ao longo das existências coerente com aquele que Ele nos trouxe. E hoje estamos diante da grande oportunidade que Ele nos dá para que nós possamos trabalhar com Ele, tê-lo como referência e exercitarmos, desenvolvermos a liderança que nós almejamos. Por isso que é um esforço, é um trabalho hercúleo que nós devemos fazer, para que essa liderança com Jesus nós possamos tê-la nas nossas ações. Por isso que o desafio será mudar os hábitos, caráter e a própria natureza nossa. Quando ele esteve com os discípulos na última ceia, ele disse assim: trago-vos um novo mandamento. Mas antes de dizer que trazia um novo mandamento, ele falou assim: não vos chamo mais de servo, chamo-vos de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor sabe. E vocês já sabem tudo aquilo que o Pai me falou e eu passei para vocês. Então não chamo vocês mais de servo, chamo-vos de amigos. E é por isso que ele deu um ensinamento maior. Quando ele falou anteriormente que devíamos amar o semelhante da forma que nós nos amamos ou desejar o semelhante. Mas agora ele não trouxe mais esse ensinamento, ele trouxe um novo ensinamento. Trouxe um novo mandamento. E o que é que era novo? Que vos ameis como eu vos amei. Se nós não prestarmos atenção, e Emmanuel nos esclarece sobre isso, podemos confundir, achar que este mandamento novo é semelhante à lei áurea que é a primeira. Não é. A lei áurea, a referência, somos nós, a própria criatura. Porque eu preciso desejar ao outro o que eu quero para mim. Eu tenho que amar o outro como eu me amo. Então a referência sou eu. Por isso que não precisamos de gratidão para praticar o maior ensinamento. Porque a gratidão já é eu fazer o outro aquilo que eu gostaria para mim. Isto é o suficiente. O novo mandamento não. A referência é Jesus. Que vos amei, ameis como eu vos amei. Então a referência é outra. A primeira referência somos nós. Não precisamos ser evoluídos, precisamos estar na condição que estamos para podermos praticar a lei do amor. Então, se eu não sou um espírito bastante evoluído e eu desejo ao outro que eu quero, eu faço isso dentro das minhas condições e as zonas de compreensão que eu tenho. Mas quando ele deu o novo, ele diz assim, a referência é Jesus. É como se dissesse assim, quando estiveres praticando o ensinamento áureo e tiveres dificuldade, lembre-se de mim. Porque eu sou a referência. Então procure amar uns aos outros como eu vos amei. É natural que isto é um processo progressivo que só vamos atingir esse novo mandamento quando chegarmos ao estado de espírito puro, crístico. Mas até lá, ele será a nossa referência. E no momento que a liderança deseja ser com ele, exige de nós esse grande desafio. Mudança de hábito, de caráter e mudança de natureza, nossa natureza, para que ela possa ser modificada. Então, ser líder é autotransformar-se, é autoiluminar-se. É por isso que todos podem ser, devem e são líderes. Porque no momento que a
habilidade é melhor do que aqueles que estão comigo, eu vou exercê-la à luz da caridade, à luz do Evangelho. Porque em outro momento eu serei liderado. E eu gostaria também de ser liderado naquelas mesmas condições. Por isso que ser espírita é empreender esforços para domar as inclinações mais que ainda possuímos. E como líder espírita, que tem como referência Jesus na nossa liderança, esse esforço continua, para que nós possamos dar um exemplo como espíritas que somos. Mas o espírita que somos, aquele que Kardec, na sua enumeração, colocou. Porque ele, ao classificar os espíritas, lá no Livro dos Médiuns, ele diz que temos os espíritas, que são os pesquisadores, que apenas observam os fenômenos, analisam, dizem se ele é verdade ou não, acreditam ou não. Os espíritas imperfeitos, que são aqueles que, diante do conhecimento, se embebem do conhecimento e se limitam a isso. Maravilhoso. É algo novo, é algo revolucionário. Aqueles espíritas exaltados, que prestam mais desserviço do que serviço, e tomemos cuidado, porque nos dias de hoje, muitos de nós, como espíritas, estamos nos comportando como exaltados. Por quê? Ouvimos coisas, chega-nos à mão, através das comunicações, muitas informações, sem reflexão, nós mandamos para frente. Achando que estamos prestando uma ajuda, mas um grande prejuízo. Porque circula por aí mensagem dizendo que é do espírito tal, que é desse, que é do médio tal, e na realidade não são. E nós apenas, sem fazer uma análise mais acurada, passamos distribuindo coisas que são chamadas aí das mensagens mentirosas, fake news em inglês, e que nós estamos contribuindo com isto. Mas a bandeira que ele levantou, e que ele fala lá também no Livro dos Médiuns, quando diz a respeito das instituições, e quando fala sobre a cisão entre as instituições, ele diz que a bandeira que ele levantou foi a do espiritismo cristão e humanitário. E pede para que as instituições levem esta bandeira adiante. Então, o espírita que devemos ser é o último que eu deixei para falar, que vou falar agora. Ele diz espírita verdadeiro ou espírita cristão. Eu prefiro dizer espírita cristão, porque nós, por apenas falarmos espírita verdadeiro, esquecemos do cristão. E por esquecermos do cristão, muitos que não são espíritas nos veem não como cristãos. Pensam até que nós temos o evangelho nosso próprio, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Dizem que nós não temos nada a ver com Jesus, por culpa nossa. Porque como espírita cristãos, nós temos que ser aqueles que, ao observar a literatura espírita, o conhecimento espírita, também verificamos que é belo, ele é necessário. Mas não nos limitamos a isso. Além disso, nós aplicamos esses ensinamentos em nossas vidas. Ou seja, é quem conhece e aplica o ensinamento. Esse é o espírita cristão. Este espírita cristão é o que devemos ser para sermos líderes. Porque se não formos espíritas cristãos, a liderança com Jesus não irá acontecer. E para ser espírita cristão, necessário se faz muito esforço. Porque temos que limpar o odre. O vinho velho está conosco ainda. E ficamos numa situação de conflito, o codificador alerta. Aqueles que são contemporâneos de transição, e quando ele fala de transição, é de toda a ordem, não só a questão da transição planetária, mas a transição de mudanças. As mudanças que acontecem conosco. Se eu desejo ser líder com Jesus, eu preciso desenvolver habilidades que eu não tenho.
E para desenvolver as que eu tenho que despojar-me daquela zona de conforto que eu estou habituada para construir algo que ainda não está construído, que eu não tenho hábito, e viver aquilo que eu ainda não sei viver. Isso cria um conflito natural, porque eu estava habituado àquelas coisas que eu fazia. Agora eu não posso fazer mais, mas ainda não destruir. E o novo que eu tenho que vivenciar, eu ainda não consigo, porque eu não estou experimentando. Eu estou começando e fica uma situação de limbo, que isso traz um conflito. Mas é um conflito positivo. É um conflito bom, porque nós sabemos que estamos caminhando para algo novo que nos faz bem, que nos ajuda, que nos faz crescer, nos torna melhores. Porque a nossa referência segura é o Cristo, que é o seu Evangelho. Por isso o grande esforço nesse trabalho de desenvolvimento dessas habilidades que nós precisamos fazer para ter a liderança com Jesus. Mas nós não podemos fazer isso sem essa palavra que está aqui, que é amor. Tudo que Jesus fez, ele fez com amor. Ele conhecia e aplicava. Por isso que o maior exemplo de amor que a humanidade conhece é o dele. Porque o amor nosso sempre está mesclado ainda de imperfeições. O amor pessoal, ou é o amor egoísta, ou é o amor gentil, mas o amor na sua maturidade espiritual, que todos nós iremos um dia exercitar, é Jesus que nos trouxe. Por isso que nós precisamos conhecer esse significado. Para conhecer o significado do verdadeiro amor, tem que conhecer Jesus. E a doutrina espírita nos traz. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Está lá no Evangelho, no item 8, a lei de amor. Conhecer Jesus é conhecer a lei de amor. E ao conhecê-lo, somos obrigados a ter mudanças. Não tem jeito. Nós conhecemos uma pessoa, um finlandês. Hoje ele está no movimento espírita finlandês. É o presidente lá, o Pekka. Ele veio ao Brasil a trabalho e foi morar no estado do Espírito Santo, em Vitória. E ali, praia lá, na Finlândia, né? Temperaturas de verão, 15 graus, eles já estão praticamente tirando a roupa para tomar sol, porque as temperaturas são muito agressivas. E ele, convivendo no trabalho, terminou conhecendo naturalmente as brasileiras, que são diferentes das finlandesas, não é? E a partir daí ele casou-se com uma brasileira. Ela é espírita e ele também começou a saber o que era espiritismo, mas sem nenhum interesse. Até um dia que ele procurou a ler por interesse, e a esposa incentivando, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. E lá para as tantas, quando ele estava lendo, ele parou, chegou para ela e fez: espera aí, se isso aqui que eu estou lendo, isso é verdade, eu estou fazendo tudo errado. E parou para refletir, porque aquilo começou a tocar a ele realidades, porque as leis divinas estão na nossa consciência. No momento que algo nos desperta, ele, a partir de então, começou a estudar, a frequentar. Mas ele disse o seguinte, que as coisas que mais tocaram foi esse aspecto. Ao ler, verificou que tudo que ele estava fazendo estava fora daquelas referências. E a outra foi uma senhora, que ele olhava na casa espírita, alegre o tempo todo. Chegava primeiro, ia por último, limpava a casa, fechava, um cuidado, uma alegria enorme. E ele, certa feita, passando na cidade, ele observou um espaço muito curto, de aproximadamente assim 1 metro e pouco, por uns 2 metros, uma senhora de costa, sentada, frente a uma máquina de costura, e entrava gente, saía gente, até fila, entregava as coisas e tal, e ela costurando aquilo
Ele passou a primeira vez, achou até estranho, um espaço tão pequeno, gente ali. Da outra vez ele passou a viu, e ela estava de corte, ele olhou, será que senhora é essa? Aí ele reconheceu que era aquela senhora do centro espírita. Ele disse, não é possível. Essa senhora trabalha aqui porque ela trabalhava para fazer os remendos de roupa, as costuras, um botão que saiu, que são coisas que artífices hoje nós encontramos muito pouco. E ela fazia esse trabalho, e com muita precisão, com muita alegria. E aquilo marcou muito ele, porque assim, não é possível, essa senhora trabalhando aqui deve ganhar um salário mínimo, 2, sei lá o que é que ela ganha. E não tem razão para ter aquela alegria que ela tem na casa espírita. Porque esse aqui é um salário que não dá para se viver assim desse jeito. E ele disse que isso marcou muito a ele. O exemplo. A teoria, porque quando ele leu, marcou, ele disse, não é possível, estou fazendo tudo errado. Até aí tudo bem. Ele poderia ser até um espírito imperfeito, porque ele se limitava só a essa teoria. Mas quando ele viu a prática e o exercício daquilo, da alegria de ser alfabetizado no Evangelho, à luz da doutrina espírita, gente, marcou. Hoje ele está na Finlândia lá, divulgando a doutrina espírita num trabalho como se faz aqui no Brasil, e com a convicção que hoje ele já tem, levando essa mensagem aos finlandeses, com muita propriedade. Então, quem melhor demonstrou esse significado, como nós já falamos, foi Jesus, que deixou esse ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só tem a lei de amor. A maior lei que existe é amar a Deus sobre todas as coisas. O ao próximo como a si mesmo acrescentou com a segunda lei, que tem o mesmo sentido, para nós entendermos. Porque Deus é algo abstrato. Ele diz assim, não amar o próximo como a si mesmo, que tem o mesmo valor e você conhece. Mas a nossa restrição mental ainda é tão tacanha que nós também restringimos esse ensinamento, trazendo ele para uma coisa muito finita. Porque se eu perguntar aqui a todos nós se amamos a Deus, todos irão dizer que sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas se eu dissesse aqui agora que eu estou observando um animal, ou peçonhento, ou um qualquer outro, que cada um tem na sua mente, que tem aquelas coisas que se dissesse, dava um grito, subia na cadeira, eu tinha certeza que todos nós iríamos fazer isso. Aqueles que teriam. Não é verdade? Ou não? Se eu dissesse aqui alguma coisa e esse animal que a pessoa está pensando, ele tivesse, a pessoa ia ficar tranquila como está, no lugar onde está, não ia. Aí eu perguntaria pela segunda vez, nós amamos a Deus? Porque amar a Deus é amar ao próximo. Próximo não é amar o semelhante. Próximo, reino mineral. Está próximo? É criatura? Reino mineral é criatura? Criado pelo Criador? Plantas, reino vegetal. É criatura? Criada pelo Criador? Animais, reino animal. Criatura? Criada pelo Criador? Nós amamos a estas coisas? Não. Não amamos, não. Porque apenas tentamos amar o reino hominal. Brincadeira à parte, vou botar entre aspas, me disseram que tem um reino que é mais superior ainda que o animal. Você sabe quais são? É o reino mulheral. Mas isso é brincadeira, viu? Nós homens não fiquemos preocupados, porque também seremos mulheres se nós já não fomos em outras épocas. Então todo mundo vai ter a mesma chance. Por isso que Emmanuel diz assim, quando chegarmos à plenitude, ou seja, a espírito puros, teremos as experiências de acentuadamente masculino e acentuadamente feminino. Porque senão seria injusto. Imagina chegar ao estado de pureza e não ter passado pela sensação da maternidade. De abrigar no seio um espírito numa simbiose de 9 meses, que jamais é esquecido. Mesmo que a mãe depois pegue o filho e jogue no
empate, eu faço alguma coisa. Mas aquele espírito será grato porque aquela foi a única que deu oportunidade para ele vivenciar aquela experiência, seja ela qual for. Um dia ele vai reconhecer isso. E nós todos temos que passar por isso, senão Deus seria injusto. Chegaríamos lá, pureza, só o jeitão masculino, só o jeitão feminino, não tem justiça. Então nós vivemos um momento onde este amor é de amar ao próximo, amar ao próximo. Jesus já nos ensinou há 2000 anos, ecologia, respeito à natureza, aos seres, porque todas são criaturas. Uma árvore que nós estamos preocupados hoje, que tem leis humanas preocupadas com a terra que nós vamos deixar para o futuro dos nossos netos, Jesus já falou isso sem essa preocupação, porque é uma lei natural. Porque nós devemos amar as criaturas, e a ciência hoje, quando começa a olhar, a observar a finalidade daquelas criaturas que aí existem, elas são solidárias. Recentemente, ligando a televisão, mostraram lá uma cobra chamada jararaca. Que a obesidade ela será diminuída porque o veneno, de maneira aplicada, não deixa, ou queima gordura de tal forma que não deixa as pessoas ficarem obesos, principalmente em extremo, por deficiências, talvez glandulares, etc. Mal, que a gente tem medo, que não quer estar perto, etc., que tem finalidades. O Pai não faz nada por acaso. Por isso que amar a Deus é amar ao próximo, mas num sentido mais cósmico, mais amplo. Não simplesmente naquele de amar, achar que o outro que está próximo de nós, que é o reino hominal, não é? Termos com ele esta luta para poder amar. Chico Xavier conversava com as formigas. Francisco de Assis, João, a natureza, esses amavam a Deus, porque a natureza pairava, ele era respeitado e respeitava as outras criaturas. Por isso que quando Francisco se dirige àquele lobo, e diante, meu irmãozinho, eu sei que você está sendo injustiçado. E o lobo, para junto dele, né? Conta a biografia daqueles que vivenciaram o momento. E começa a grunhir, e ele, não, meu irmãozinho, eu sei que você está com fome, você vai pegar comida. Nós vamos lhe dar comida. Aí, de acordo com a conversa, o lobo foi amansando, o pelo ficou no estado normal, de repente a orelha, que estava muito ativa, baixou, o rabinho ficou mais próximo do corpo, aí encostou próximo dele e sai João com o lobo do lado, que jamais o abandonou, segundo aquilo que é dito. Então são espíritos que amam a Deus, amam as crianças, sabem conversar com elas. Nós também vamos fazer isso um dia, quando a nossa liderança for com Jesus. Hoje se fala em liderança servidora. Toda liderança é servidora. Se alguma liderança não é porque ela não é uma boa liderança. É outra coisa, é uma liderança com outros interesses. A liderança com Jesus é servidora, mas ela tem sacrifício. Porque servir exige sacrifício, exige doação. Então nós que estamos trabalhando na casa espírita e tem um telefonema, como eu disse ontem, 2 da manhã, acorde, atenda com carinho, com amor. E se possível, demonstre para o outro que você nem está acordando, que você já estava trabalhando ali, etc., para atender. Porque se alguém liga 2 horas da manhã, é porque tem uma necessidade. Exceto aquele que é credor de alguém e o devedor não quer pagar. Aí ele liga de madrugada para dizer, olha, eu quero te pagar, não tenho dinheiro, não estou conseguindo dormir, minha vou pagar, e bate o telefone. Pronto. Porque aí ele transfere o problema para o credor, que o credor fica, em vez de aguardar a dívida, fica preocupado, porque agora ele não vai receber o dinheiro, né? Mas isso não acontece entre nós. Agora, isto exige de nós testemunho. Não posso ter uma liderança com Jesus, sendo servidores de sacrifício, se eu não der testemunho. É por isso que nós devemos ser espíritas cristãos, verdadeiro espírita. Aqueles outros 3 que Kardec colocou, o imperfeito, que a maioria de nós somos, que só limitamos à teoria, para que nós possamos realmente dar o testemunho, senão a liderança ela não será efetiva. A liderança ela começa a ser desenvolvida quando há vontade de amar.
Mas eu estou falando a palavra assim, olha, vontade. Nós precisamos compreender esta palavra. Vontade é intenção mais ações. Porque intenção sem ação não é nada. E isso, o mundo está cheio. O mundo está cheio de intenções. Não significa nada porque não tem ação. É a mesma coisa na casa espírita e nós. Vou planejar, fazer uma viagem, não sei o quê, mas eu não fiz a viagem. A ação não aconteceu. Não foi nada. Eu tinha uma vontade, mas a ação não foi concretizada. Então é necessário que nós, diante das vontades que tenhamos, coloquemos a ela as ações correspondentes, para que nós possamos, assim, efetivamente, exercitar aquilo que desejamos. Se queremos ser líderes com Jesus, e a vontade existe, precisa implementar as ações. Senão vai ficar nesse limbo que está aí, que o mundo está cheio. Por isso que a liderança começa a ser desenvolvida quando tem uma sintonia entre intenções e ações. E isso se torna fato. Eu desejo ser, e para ser eu tenho que me transformar à luz do Evangelho, e eu vou empreender esforços para essa transformação. Porque não adianta eu chegar aqui e falar melhor do que os outros, dizer, todo mundo vai sair, tem uma postura de líder, porque fala bem, né? Mas na hora da prática, o que é que está acontecendo com as lideranças do mundo hoje, especificamente no nosso país? Homens com responsabilidade com Cristo, com Ismael, porque ninguém nasce nesse país, como em qualquer outro, sem compromisso com os espíritos governadores deste país e com Cristo, que é o governador da terra. E se nós não cumprimos aquilo, fica na teoria, na prática, um dia essas coisas aparecem. E aí vem a decepção, vem os problemas, vem a justiça dos homens, mas a justiça divina sempre vai calar. No momento de nós prestarmos conta da nossa administração com a consciência, no momento do desencarne, que aí é a hora da verdade, tudo aparece. Então é necessário que nós tenhamos essa sintonia com as ações que nós praticamos para que a liderança ela seja desenvolvida. Aqui, além deste fato, temos que escolher comportamentos coerentes com ele. Nós desejamos ser líder, planejei, eu vou agir. Mas no agir, o comportamento tem que ser coerente. Porque eu posso fazer as coisas de várias formas. Até na fala, um bom dia, uma boa noite suave. Bom dia, boa noite, e vou embora. A mesma palavra, entonações diferentes. Então, o agir, na hora de eu fazer as coisas, tem que ter coerência com ele aqui. Por isso que é muito difícil essa liderança com Jesus. É por isso que ela exige esforço para que nós possamos empreender. Este esforço que nós vamos crescendo, moralmente, intelectualmente, por ele ser o modelo e o guia para as nossas referências. E uma das práticas que nós devemos ter como líder é essa daqui, é a arte de ouvir. Jesus ouvia. Não há no Evangelho um momento de Jesus estar falando, ser interrompido, isso aconteceu. Mas de alguém estar falando e ele interromper, antes que terminasse. Por isso, que esta arte de ouvir é uma das habilidades mais importantes para a liderança com Jesus, que nós devemos escolher. Porque nem sempre nós gostamos de ouvir. Minha voz é suave, é bonita, e eu gosto de ouvir a minha voz. Então eu quero falar. Ou alguém está me falando alguma coisa e eu estou prestando atenção, porque o meu pensamento está em outro local. Aí acontece. Quando se interrompe as pessoas no meio de uma frase,
envia-se algumas mensagens negativas. Porque se a pessoa está falando e eu interrompi, alguma coisa está. Eu não quero ouvir, ou eu estou pensando em outra coisa, ou eu já sei a resposta, e eu quero chegar logo finalmente, porque eu estou com pressa, não é assim que se faz? Mas Jesus não fez isso, não. Se interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que se dizia, já que a cabeça estava preocupada com outra resposta. Aí quer chegar logo, porque a pessoa estava falando, eu estava com outra coisa, já sabia a resposta, mas nem ouvi, não conversei, não dei atenção. E às vezes, o ouvir já é a resposta. Porque não temos, o problema é tão sério que a pessoa precisa de um colo, de um ouvido para poder falar. É assim que trabalha hoje o CVV, questão dos suicidas. Pessoas passam horas no telefone e quem está do outro lado está orando, está pedindo, mas não tem solução para a pessoa. Mas o fato da pessoa falar, desabafar, já é um muito obrigado, porque ele dá uma catarse, ele alivia, ele sai de uma sintonia para outra, porque ele não encontrava alguém para poder ouvir as coisas que ele estava dizendo, os seus problemas, as suas aflições. E às vezes passam horas no telefone para depois dizer 2, 3, 4 palavras, aliviar e dizer assim, eu vou aí para te ajudar. Ou o que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa que ouve só diz isso, e o outro falou 2 horas. Então a arte de ouvir, ela é importante. Porque se a pessoa recusa ouvir, não está valorizando a opinião que o outro está dando. Isso é caridade. E qual é o ensinamento que Jesus deixou? É a prática. Dar atenção ao semelhante, por mais boba que seja. Mas é uma atenção. E isto é importante, é algo que nós devemos exercitar. Porque quando se ouve, para se ouvir, existe uma série de outros valores que nós precisamos exercitar. Paciência. Porque ouvir o outro, imagina você ouvir uma coisa que talvez você já saiba até a resposta. Mas você ouve até o final para a pessoa dizer. Aí depois você dá a solução. Você exercitou paciência. Porque a vida é de aprendizado. Ninguém ensina ninguém. Mas todos aprendem juntos, uns com os outros. Se acredita que o que tem a dizer é muito mais importante do que se está ouvindo, também é uma mensagem desrespeitosa. E isso não é compatível com a coerência do amor que Jesus nos ensinou. Então, observe um ato simples. Nós não vamos elencar aqui todas as qualidades que nós devemos desenvolver. Algumas delas já são suficientes para que nós possamos refletir sobre isso. E isso acontece entre os esposos, esposo e esposa, entre pai e filho, filho, entre amigo, entre namorado e namorada, na casa espírita, no atendimento fraterno, entre os trabalhadores cristãos, entre os espíritos. Imaginemos nós no diálogo, numa reunião mediúnica, o espírito começou a falar, nós interrompemos e começamos a falar. Nem sabemos o que é aquele, de onde ele vem, o que ele está dizendo. A gente tem que esperar um pouco para pegar aquela ideia psíquica que ele está trazendo, para que a inspiração do alto nos chegue e nós possamos dar um encaminhamento para ele, o esclarecimento, o acolhimento. E se nós não tivermos essa condição, nós perderemos a oportunidade e o respeito. Porque só o fato de ouvi-lo, na hora que nós vamos falar, ele até em respeito, ele nos ouve. Porque ele fala o ouvido para ele e ele ouve aquilo que nós vamos dizer também. Outro aspecto da liderança, principalmente com Cristo, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. E para fazer isso, o líder tem que ter um trabalho para tirar as barreiras que existem para poder servir. Jesus fez isso. Serviu o tempo todo. Francisco de Assis fez isso. Chico Xavier fez isso. O verdadeiro líder, para servir,
Ele tem que satisfazer necessidades. E aí nós vamos um pouco adentrar. Servir não significa satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Porque nós confundimos necessidade com vontade. Os escravos fazem o que os outros querem, os servidores fazem o que os outros precisam. Filho, papai, eu quero uma bicicleta. É uma vontade que ele tem. Se o pai for escravo da vontade do filho, ele vai comprar bicicleta, porque é melhor, porque o filho vai embirrar, vai fazer alguma coisa. É necessário a bicicleta para o filho? Se for necessário, vale a pena o pai ir comprar um esforço trazer. Mas se não for necessário, não atenda. Porque não está liderando naquele momento, com habilidade de pai, ao filho que precisa ser educado. E ele precisa saber que o não é necessário. Vou dar um exemplo. Uma festa de aniversário, o filho, 5, 6 anos de idade, aquele bolo bonitão, que até eu, adulto, chega ali da vontade de passar o dedo e dar uma lambida antes do bolo ser cortado. Porque ele é cheiroso, gostoso. Imagina uma criança de 5 anos. Aí a criança de 5 anos, antes do parabéns, vai lá e passa o dedão no bolo. Aí já mancha o bolo, tira aquele desenho. Qual a atitude do pai? Ou da mãe? Ou do educador? Concordar? Não. Porque nós aprendemos com Jesus de que a criança sem limite e os jovens sem orientação são os grandes males da humanidade, em qualquer época. A criança precisa saber limite. Ela precisa ouvir um não, saber até onde ela vai. Aí o pai a chama, olha meu filho, e diz para ele, você agiu errado. 4 anos, 3, será que idade for. Você foi lá, tomou uma atitude, tem que esperar, você vai passar o dedo, você vai comer muito bolo. Depois do seu amiguinho cantar o parabéns, ele dá aquela ladainha de meia hora, que é melhor do que uma surra. Agora o pai, os pais, o educador que faz isso, não está vendo aquele momento. Esses pais, o educador, está vendo o futuro. Porque aquele não, aquela criança, no futuro, se ela não for repreendida ali, ela não vai respeitar uma fila, não vai saber usar o sexo na hora correta, porque tem que esperar, com responsabilidade. E lá no futuro, é aquele limite que foi dado naquela hora que ele vai, na sociedade, comportar-se como um cidadão sadio. E vai ser um líder, porque terá um comportamento adequado e coerente com aquilo que ele aprendeu em casa na evangelização que os pais ensinaram. Mas se deixa passar aquela oportunidade, ele não vai saber respeitar uma e vai achar que é normal. É a mesma coisa, chegar em casa e ter uma coisa chamada sofá, que é para sentar, assistir alguma coisa, ou para, no máximo, dar uma descansada, botar o pé. Sofá não é para a criança ficar subindo, balando de cima, essas coisas. Se ele fizer isso, cabe uma orientação, porque é mais fácil deixar e comprar o sofá, mas os pais têm responsabilidade de liderança com Jesus. Sacrifício. Tem que chamar, dar o limite. Meu filho, só para isso. Senão, ele vai chegar em outro local, como eu já observei, um local público, onde se senta, até aeroporto, não é porque eu sou velho, não. Estava lá um jovem sentado e com os pés do sapato, onde ele foi ao banheiro, que ele fez tudo aquilo, muito bem sentado, não tirou, não era nem com meia, não, era o sapato mesmo, em cima do lugar onde ele estava sentado e outros iriam sentar. Isso não é um comportamento adequado para se ver em sociedade. Mas por que ele faz isso? É culpado? Talvez é porque ele não teve líderes com Jesus para poder orientá-los, seja os pais, seja quem for. São hábitos, são coisas, porque nós vivemos em sociedade e é necessário respeitar o outro para que eu seja respeitado. Minha liberdade, quanto maior respeitar a liberdade do outro. E assim essa liderança vai acontecendo. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontade e satisfazer necessidade. A liderança com Jesus deve sempre
estar mais preocupada com as necessidades do que com as vontades. Uma vontade é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Agora, a necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. E o líder, com Jesus, ele tem que servir para o bem-estar das pessoas. Servir com caridade, com amor. Mas se atende às vontades, coisa complica. E nós, na casa espírita, temos muitos espíritas que são frequentadores, que chegam de vontade, mas não há necessidade. Não tem necessidade. E o líder espírita, na casa espírita, tem que saber dizer não. Mas como Jesus chamou, como Jesus fez, com caridade, suave como as pombas, prudente como a serpente. Eu não imagino a dissertação que está lá, Jesus chegar no templo, gritando com um chicote, batendo, vocês aqui. Ele não deve ter feito assim. A sua autoridade moral suficiente para ele falar com autoridade, com a severidade, ter até batido um chicote no alto para chamar a atenção das pessoas e aquilo que tinha dito, e todos saíram como ele fez com aqueles que chegaram para trazer-lhe uma cilada dele julgar uma mulher adúltera. Ele não gritou, fez nada. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Ninguém ficou. Isso é uma chicotada. Porque a postura do Cristo, pela sua autoridade moral, ele não precisava gritar com ninguém. Como os espíritos também, aqueles espíritos mais endividados, aqueles obsessores sérios, que apenas a sua presença, o seu olhar, porque quando ele ele não falava só para os encarnados. A sua visão espiritual, ela via todo o espectro, tanto desencarnados quanto encarnados. E a sua fala atendia às duas dimensões. Então, para que nós possamos fazer isso, é necessário exercitarmos esta severidade com amor, para que seja o sim, sim, o não, não, mas de uma maneira tal que seja respeitosa, para que o outro não diga que ele é aquilo que foi dito para ele ofendeu. Porque se nós falamos de uma maneira diferente de como Jesus falou, a pessoa se preocupa com o erro que nós falamos do que com a correção para atender a necessidade, que era o que deveria ser feito, por um equívoco nosso de não sabermos nos comunicar. Então, só quando as ações estiverem de acordo com as intenções é que a liderança se torna harmoniosa e o líder respeitado. Não tem jeito. Dizer e não fazer não se aceita mais nos dias de hoje. As pessoas esperam que nós digamos e façamos. E isso é muito bom, porque nos ajuda ao crescimento intelecto-moral que nós devemos fazer. Mas eu gostaria de deixar aqui uma coisa que normalmente se fala e que a gente observa. Líder e liderança, gerente e gerência. Isso tem diferença. E nós nem sempre aplicamos essa diferença. Sabe por quê? Gerência não é algo que se faça para os outros. A gente diz gestão de pessoas. É uma denominação errada. A pessoa gerencia seu inventário, seu talão de cheque, seu recurso. Pode até gerenciar a si mesmo, mas não gerencia outros seres humanos. E a gente vê muito curso que está por aí, quando eu vejo, eu nem vou lá ver. Gerência de pessoas, gerência de recursos humanos, ninguém gerencia o outro. A única pessoa que pode gerenciar é ela mesma a si. Porque gerencia-se as coisas e lidera-se pessoas. Então põe isso na cabeça. Ninguém gerencia a outra pessoa. Eu me gerencio. Eu sim. A mim mesmo próprio. E meu limite por isso aqui. Gerenciar o meu filho não vai acontecer. Agora eu, com os meus exemplos,
E aí ele, com o meu exemplo, vai procurar fazer isso. A gerência nós fazemos é de coisas. Então, quando se diz gerência de pessoas ou de recurso humano, não está se gerenciando pessoas, está se gerenciando o contra-cheque dele, está se gerenciando se ele está chegando na hora certa ou não, mas não está gerenciando a pessoa. Porque ele tem livre vontade para chegar a hora que ele quer. Se ele não quiser ficar no emprego, ele não fica. Se ele quiser obedecer, ele obedece. Mas isso são valores espontâneos que a própria pessoa, ao se gerenciar, ela submete aquilo por interesse. Mas outros não gerenciam, mas nós lideramos as pessoas. Então, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Se na casa espírita nós estamos liderando com Jesus, há um bem comum, que é o estudo, a divulgação, a prática do Evangelho de Jesus, a autoiluminação que os estudos conduzem às reflexões mais profundas para que cada um gerencie a si mesmo. Então tem objetivos claros a serem trabalhados e a liderança, aquele que conduz esses estudos, que estão à frente, as pessoas observam e querem que ele pratique aquilo. E nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a primeira vez que uma pessoa chega em uma casa espírita sem conhecer, ela vai observar quem está dirigindo a reunião, pode ser o presidente, o diretor, qualquer pessoa, especificamente quem fala, e ela passa diante da fala a respeitar aquela pessoa. E imagina que aquela pessoa tenha coerência. E o modelo para ela passa a ser aquela, ou passam a ser aquelas pessoas. Só mais tarde ela vai descobrir que o modelo e guia é Jesus. Mas até descobrir, a referência são essas pessoas. E muitas pessoas adentram a casa espírita. E até descobrir que Jesus é modelo e guia, deixam a casa espírita, porque observa no comportamento daquele que falou nenhuma coerência, ou naqueles que estão dirigindo a casa, nenhuma coerência. Entram e saem. Mais tarde vão descobrir que o modelo e guia é Jesus, e aí voltam, mas não para ter referência nas pessoas, mas sim nele, em Jesus. Nossa responsabilidade é muito grande com essa questão da vivência e no exercício dessa liderança. Então nós observamos que a liderança é uma habilidade. E a habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida, como já foi falado aqui. Eu preciso exercitar, adquirir essas habilidades para poder exercer. Se liderar é influenciar os outros, como devo desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que nós desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? São dons que a pessoa dá. Às vezes eu estou no meu emprego e eu só consigo dar confiança ou ter confiança, colocar a minha criatividade, se aqueles que estão comigo correspondem a uma liderança que eu coloco isso à disposição por livre e espontânea vontade. Porque senão eu chego 8 horas da manhã, faço o que tenho que fazer direitinho, meio-dia, deixo as coisas, vou almoçar, volto 2 horas, cumpro aquela regrinha que está ali, só isso. E eu cheio de criatividade. E não consigo. E a Terra está cheia desses exemplos. Vocês já ouviram falar da Kodak. Estou dizendo ouviram porque hoje já está praticamente existão. Mas vocês ouviram também falar da Xerox. Tem uma história de um funcionário criativo que um dia ele levou para os responsáveis da Kodak um tipo novo de fotografia que ele tinha descoberto. E o pessoal da Kodak disse para ele, não, é negativo, isso aqui nós estamos para tirar fotografia, não é nada disso. Os japoneses que estavam num trabalho de desenvolvimento para mostrar ao mundo, principalmente o americano, que iam vencer a guerra e que perderam por outros meios, porque depois da guerra eles fizeram um lema: comprar para copiar, copiar para aperfeiçoar, aperfeiçoar para competir, competir para ganhar. Nos anos 60, que talvez a maioria aqui não tenha vivido nessa época,
comprar uma máquina fotográfica japonesa era horrível, é igual hoje. Ninguém queria, isso aí não serve. O Japão hoje está no mundo com os melhores equipamentos. Os japoneses ouviram essa pessoa e a fotografia virou a Xerox, que é hoje. A Kodak perdeu, está se perdendo, porque a fotografia de papel hoje ninguém tem mais. Assim foi com o relógio digital, que apareceu nas feiras, e o suíço, que tinha, ainda tem hoje, só que ele mantém uma elite, porque fazem relógio só para a classe AA, fez tudo maiúsculo. Porque os relógios são tão caros. Ainda naqueles modelos que tem toda a técnica que eles fazem, bonito, tem alguns até que aparece todo o mecanismo, mas também numa feira o relógio digital, o japonês ouviu, pegou, fez a engenharia reversa, copiou, botou e vendia por 2, 3, 4 dólares, todo mundo hoje usa, mas o suíço continua ainda com seus relógios, atendendo aqueles que desejam comprar relógios de 150 mil francos, sei lá quantos valores, mas é uma classe que ainda mantém. Então, são coisas que nós temos que estudar, é a criatividade da pessoa. O líder tem que saber identificar isso para poder colher da pessoa, do trabalhador da casa, dar oportunidade para ele. Porque às vezes a pessoa tem aquela vontade de colocar a sua criatividade e o líder impede, porque ele não observa aquilo, naturalmente, adequando-se à necessidade da casa, mas não para que ele pratique a vontade dele sem que a necessidade seja válida. Senão vira aquela história do menino que pede para o pai tudo. Para compreendermos isso, é importante sabermos entender essa diferença entre poder e autoridade. Poder é a faculdade de forçar, coagir alguém a fazer a sua vontade. Isso acontece. Eu tenho um chefe que, se eu não fizer, eu perco o emprego, aí eu faço. Viro empregado dele, mas não é empregado que eu já sou. Eu fico sendo um servo, um escravo. Na primeira chance que eu tiver, eu saio daquele emprego. Porque ele não soube usar o poder. A autoridade, não. É a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Por que é que 2.000 anos depois, Jesus, que começou sozinho, hoje tem bilhões de seguidores? Porque ele teve a habilidade de influenciar as pessoas e levar as pessoas a fazer, porque nós lembramos de Jesus, não é porque ele trouxe as verdades do Pai. Nós lembramos de Jesus, não vamos esquecer jamais pelos seus exemplos. Só lembramos dele até hoje pelo exemplo que ele deixou. Então alguém pode estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Não é verdade? Está no cargo. Ele é poderoso porque ele é o chefe que alguém colocou ali. O exemplo que eu dei ontem aqui brincando com a Esther. Né? Amanhã sou presidente da República, chamo ela para ser minha ministra. Então, tanto eu quanto ela podemos estar no poder, mas não temos autoridade. Se não aconteceu, não está acontecendo. Qual autoridade tem esses que estão hoje presos? Tem poder, mas autoridade não tiveram. Ou ao contrário, uma pessoa pode ter autoridade sobre as outras sem estar na posição de poder. Não acontece isso? Quem lembra do livro que foi citado aqui hoje pela Esther, Alcione, Renúncia? Na família da Avenpor, quem é que tinha autoridade? Alcione. Era empregada. A família era poderosa, estava empregando, mas a autoridade estava dela. Por isso que na hora do evangelho no lar, ela deu aquele exemplo. Lá, com o padre Damiano, nós aprendemos a fazer o evangelho. Isso dá um pouco diferente de vocês. E lá nós pegamos, às vezes, um versículo e passamos meses estudando o versículo. Porque nós aprendemos que o Evangelho de Jesus tem que ser conhecido, refletido, sentido e vivido. E é essa a verdade. Nós não podemos viver o Evangelho do Cristo sem conhecer, sem refletir sobre ele, trazer ao sentimento para poder viver. Eu não consigo viver sem sentir. Engano a mim e aos outros. O ideal é que uma pessoa no poder também tenha autoridade sobre as pessoas. Já estamos terminando por causa da hora do almoço. O poder pode ser vendido, pode ser comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos
porque alguém colocou-a. Mas a autoridade, isso nunca acontece. Porque a autoridade é conquista. Ela é conquistada pelas pessoas. E ninguém alça a ter autoridade sobre alguma coisa se ela não dá o exemplo. Chico Xavier. Uma autoridade que hoje sensibiliza o mundo. Pessoa simples, única, nascida ali no interiorzinho, Pedro Leopoldo, e que a humanidade um dia irá reconhecer. A mesma coisa, os espíritos conhecidos hoje. Uma Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, um Martin Luther King, o Mandela. Mandela ficou preso 25 anos. Saiu, esperavam que ele ia usar o poder. E ele deu um tapa de luva naqueles que assim pensavam, usando a autoridade moral. Por isso que ele era respeitado. A autoridade não pode ser comprada, nem vendida, nem dada ou tomada. Diz a respeito ao que se é como pessoa, ao caráter e à influência que se estabelece sobre as pessoas. É a autoridade do Cristo, que nós não temos, mas precisamos imitá-la. Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Por isso que tem que partilhar. Quem lidera tem que fazer com que as pessoas partilhem daquela tarefa para que ele coordene, ou o líder coordene, mas não que o líder faça. Isso coloca sempre duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. O perigo é concentrar-se apenas em uma das dinâmicas. Ou a pessoa se concentra numa delas e aí causa problemas. E quando causa problemas, pode-se ter insatisfações, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupa com o relacionamento, não terá sua segurança assegurada. Ele se dedica só à tarefa, ou ele se dedica só ao relacionamento. Quem se dedica só ao relacionamento é político. Quem se dedica só à tarefa é o trabalhador que faz tudo, é o burro de carga que vai fazendo as coisas. A chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói os relacionamentos. Nós estamos chegando perto da parentela que foi dita aqui, chamada tias. Os relacionamentos são importantes quando se lidera? Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos com Deus, conosco e com os outros. Os líderes verdadeiramente grandes têm a capacidade de construir relacionamentos saudáveis. O líder, ele precisa, dentre as tias que foram faladas, ele precisa criar e fazer com que todos aqueles seus liderados sejam espíritos simpáticos. Não na simpatia, como foi falado, mas na simpatia, como a doutrina nos diz. Os espíritos simpáticos são aqueles que têm os mesmos gostos, estão no mesmo estado evolutivo. É por isso que Jesus esteve entre nós, é por isso que os grandes líderes estiveram, estão e estarão entre nós, para fazer com que nós cresçamos, para chegarmos a eles. E sermos espíritos simpáticos dos mesmos gostos, estamos no mesmo nível evolutivo. Este é o papel do líder. É conduzir aqueles, ajudar o mais forte, ajudar o menos forte. O maior, ajudar o menor. Quando isso acontece, essa simpatia que os espíritos nos falam, ela vai se aproximando, porque aí estaremos todos juntos no mesmo caminho. É o que Jesus espera. Jesus está neste trabalho, conduzindo a humanidade da Terra para ser espíritos simpáticos com Ele. Ele, espírito crístico, e nós, um dia, espírito crístico. Quando lá chegarmos, seremos espíritos simpáticos que ainda não somos.
porque não temos os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Jesus já é a lei divina em ação. Nós ainda não. Então, a liderança com Jesus, o desenvolver essas capacidades, a gente pode resumir numa única coisa, na bandeira de Ismael. Deus, Cristo e caridade. O espírita que não é caridoso, no sentido verdadeiro, ele não é um líder com Jesus. O espírita que é caridoso, ele está caminhando para essa liderança com Jesus. E quanto mais a caridade for praticada, mais autoridade ele ganha, mais respeito, mais empatia, mais simpatia, menos antipatia. Quem não gosta do Chico Xavier? Até os espíritos que eram contra ele. Para encerrar, quando nós tivemos o 3º Congresso Espírita, que foi a comemoração dos 100 anos do Chico, muitas comunicações na FEB. Contra. Vocês são vaidosos, são orgulhosos, querem fazer essa festa. E assim ia. Mas disseram, certa feita, nós passamos a vida toda para levá-lo à derrocada. Só não conseguimos pela sua humildade. E vocês querem fazer uma festa estrondosa que não é compatível com ele. Porque ele mesmo já tinha dito que não exaltasse a sua figura, mas que exaltasse a figura do Cristo. A mensagem, o que ele trouxe, não o Chico, mas as suas obras que ele trouxe que não eram deles. Porque Jesus só espera dos seus discípulos, dos líderes, que desejam seguir 2 coisas: humildade e amor. Humildade no sentido não de subserviência, mas humildade no sentido de obediência às leis divinas. Porque Jesus foi humilde porque foi fiel completamente às leis do Pai. E quando nós somos fiéis, obedientes às leis, nós somos humildes. O motorista que dirige obedecendo às leis de trânsito, ele é humilde. E às vezes é um rei que está dirigindo um carro. E ao dirigir, ele é obediente. Então a humildade é ser obediente, é ter obediência às leis, especificamente às leis divinas, que são as leis naturais, que quando nós somos felizes. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos diz que somos infelizes porque nós nos afastamos dessas leis. Então que Jesus nos abençoe nesse trabalho de conquistar esses valores para o exercício da liderança com Jesus, para desenvolvê-los. Nós espíritas, no esforço que empreendemos para domar as inclinações, já estamos nessa liderança com Jesus à proporção que as nossas habilidades se sobrepõem, junto com outros, àqueles que estão conosco. Se naquele momento a minha habilidade sobrepõe as demais, eu estou sendo líder. E líder com Jesus, eu vou ter que ser obediente às leis, resignado às leis e praticar a lei do amor. No outro momento, a habilidade é outra, eu não tenho, eu vou ser liderado. O outro que tem, faça a mesma coisa. Olha que laboratório nós estamos exercitando entre nós, para que todos exercitemos essa liderança com Cristo e desenvolvendo essas habilidades no dia a dia que a divindade nos proporciona. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare. Fica mais essas reflexões para todos nós, para que nós possamos sair dessa teoria e vivenciá-las no nosso dia a dia. Muita paz para todos. Está na hora do almoço já, se não passou.